Fala, galera! Obrigado pela trilha sonora aqui, Maurício, responsável pelos efeitos sonoros. Obrigado. Todo mundo a caráter aqui hoje, né? Enfim, estamos começando mais um episódio do nosso Fórmula Podcast. O seu podcast de tendências, comunicação, marketing, vendas. Hoje eu adianto, será uma bagunça. Mas enfim, uma bagunça bacana, uma bagunça legal. Tô aqui, Maurício, meu companheiro de host aqui, estamos, né, como anfitriões. Bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de estar nesse podcast que é meu. Isso, você fala uma piadinha. Não, o seguinte, pessoal, hoje na Fórmula teve muitos podcasts aqui, né? Mas agora é o show, é o espetáculo. Porque agora é o que tu tá participando. É o que eu tô participando, isso aí. Não teve aqui uma participação tão ilustre. Meninas, vocês já estão vendo as meninas aqui se pronunciando, né? Eu vou apresentá-las hoje num podcast muito especial, um podcast com parceiras, clientes, já amigas aqui da Fórmula Digital e por que não nossas, né? Eu vou fazer uma apresentação. Primeiro eu vou dar oi. Tudo bom, Rafaela, capitão? Tudo maravilhosamente bem, tá mais com vocês, esses galãs da Fórmula Digital, galera. Tu ficaste muito bem com esse óculos. Eu também achei. Faltou botar a chave aleatória ali. Eu vou colocar um caixazinho aqui, quem quiser mandar um pix ou seguir ali o @pod.começar no Instagram também já tá valendo, né, Chile? Já colocando o nosso merchan. Ótimo. Rafaela Capitão. Eu vou ler aqui, tá? Posso? Com licença? Olha só. Escritora mirim do portal do Diário Catarinense em 2013. Especialista em Sales, Engagement, Social Media com foco em Branded Content. Marketing de conteúdo. Olha só que bacana. Empresária da Capitão On Soluções Digitais e estudante de jornalismo da ESPM. Nossa, faltou-me o ar. Me deixou agora sem chão agora, só não sei meu nome. Vamos agora, fala. Mas além de tudo, isso aí é só um básico. Eu sou amante da comunicação e eu gosto muito de gente. Então estar aqui com vocês hoje não é qualquer currículo que vai suprir isso aí. Agora levantou nossa moral. Levantou nossa moral, a recíproca é verdadeira. E para estar fazendo o que tu está fazendo, ser um amante da comunicação com certeza é um diferencial. Parabéns. E também estamos aqui com a Shirley. Tudo bom, Shirley? Aqui, empreendedora e diretora. E aí tu vai dizer que tu ficou no chinelo? Diretora da revista Condomínio Sul. Tudo bom, Shirley? É uma honra pra vocês estar aqui hoje. Hoje o programa ele vai ser uma briga de egos e de autoestimas. Estar aqui hoje e não, brincadeiras à parte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz com esse trabalho que a gente tá fazendo em conjunto, né? A gente também tem o nosso podcast e só tá dando tudo tão certo, graças a todo o suporte de vocês, enfim, a ter feito essa parceria que deu muito certo e que é só o começo, né, pessoal? Era exatamente o que eu ia falar, sou obrigado a concordar contigo. É uma honra para nós receber vocês aqui, parceiras, né? As meninas têm um podcast aqui na casa, o Pode Começar, confere aí, segue elas, convidados interessantíssimos e apresentadoras mais interessantíssimas ainda. Sabe que a Shirley falou da confiança e do apoio que a gente tem de vocês, e é muito verdade, assim, que o mais difícil num projeto é a gente conseguir aliar mentes, né? E não só em relação à técnica, mas assim, uma pessoa que um lugar que tu se sinta em casa, com uma equipe que seja gentil, que seja educada, que orne os pensamentos e as ideias. E a gente pesquisou bastante antes de investir, porque é um investimento, né, inicial. Claro. E logo quando a gente entrou aqui, eu fiz um chaminho pro Maurício e falei, não, a gente vai mandar a resposta pra vocês depois. Mas não, esse dia, deixa eu contar. A gente vai fechar Deixa eu contar pra vocês. Olha, esse dia foi muito legal. Muito obrigado, viu, pelas tuas palavras, né? Esse dia foi muito legal, porque eu acho que a sociedade, ela tem que se complementar, né? E esse dia que a gente veio aí, eu sou muito, é isso que eu quero, pronto, acabou. E aí aquele dia eu tava assim com a boca pronta pra falar, é isso aí, amanhã a gente manda pra vocês o retorno, a gente vai fechar. Então quando eu fui abrir minha boca, a Rafaela, a gente vai pensar, então a gente vai dar uma analisada e a gente entra em contato com vocês assim que a gente definiu alguma coisa. Com toda a plenitude e seriedade, quem tava ali numa posição, né? Engoli minha palavra de ser pra isso que a gente tem sócio, né? Cada um tem que ser uma complementar as coisa. skills. Então, a Shirley já ia se atirar e dizer, está fechado. E a Rafa manteve a serenidade e disse, não, vamos fazer de difícil um pouquinho. Não, mas não foi. Nós estamos com o poder. Não foi nem combinado. Não foi tipo combinado. Assim. É que realmente eu sou mais pé no chão e a Shirley, ela é daquela que vai lá e faz, entende? Eu sou aquela que eu vou lá, penso, analiso e daí depois eu coloco na prática. Que signo tu é? Eu sou ariana.
E eu sou bem intensa, Como todo ariano. Exatamente. Mas a gente se completa bastante, assim, em questão de energia, sabe? Porque muitas vezes, eu às vezes tô meio pensativa demais, e ela às vezes tá muito na ação, e a gente consegue pensar e agir junto. Fazer então, e pensar ao mesmo tempo. Tem exatamente. gente que só faz, sair fazendo sem pensar, às vezes. É e muito bom. tem gente que só planeja. E tem gente que só planeja. Eu tive um amigo meu que eu conheci ele tinha um super potencial mesmo, e ele estudava muito, ele passava de noite estudando, eu falei, cara, vai trabalhar. Eu falei, vai botar isso na prática, vai buscar cliente, vai trabalhar, vai divulgar teu trabalho. Cara, ele estourou hoje de clientes que ele tá atendendo por causa desse empurrão. E eu sempre fui muito do fazer. Claro, eu sou muito pé no chão também, planejo muito, mas eu sou de sair fazendo, e é isso que eu quero. Amanhã eu já vou lá e já faço, e tem que ter um sócio pra te puxar e dizer, não, vamos pensar mais um pouquinho às vezes, né? Ou senão às vezes o sócio tá pensando demais, eu já vou lá e falo, não, a gente tem que fazer, e vamos, e pronto, acabou. Show de bola, que bom que deu esse match. Aliás, vocês podiam falar, né? Como que deu esse match? A gente tava falando antes aqui, como vocês se encontraram? Como o universo colocou vocês frente a frente? Então, posso começar? Pode. Então, pode começar. A gente tem uma amiga em comum e a gente fala dela em todos os episódios, porque ela é uma grande inspiração pra gente, episódios Pode Começar, que é a Cláudia Horn, né? Ela é instrutora Mastermind há décadas já. E a Shirley investiu no treinamento Mastermind, que é um treinamento de liderança. Inclusive, poderia estar nesse currículo, Shirley. Olha aí. Eu sou Mastermind. Faltou informação, então. Ela é Mastermind. E a Claudinha, ela foi indicada, né? Eu fui indicada pra ela por uma amiga. E eu sou muito de entrar no universo do cliente, porque ainda mais quando são clientes que a gente fala em primeira pessoa, né? Então, assim, tem que entrar no universo dele, entender como é que ele fala, qual expressão que ele usa, porque tem instrutores que são mais intensos, tem outros que são mais equilibrados, e eu queria encontrar mais esse jeitinho da Cláudia, e eu fui lá, nessa aula inaugural. Era uma primeira sessão. Era a primeira aula, era a primeira sessão, e pra assistir como comunicadora, né? E ela foi como participante já, e a gente se conheceu assim no coffee break. Trocamos um assunto. Muitos meses depois eu te procurei, né, Rafa? Muitos meses depois. Eu já tinha acabado o treinamento. Contatos? Não, a gente até foi nas redes sociais que a gente foi se vendo. E muitos meses depois que eu fui precisar de uma social media, e daí lembrei da Rafa. Eu falei, aquela menina lá do treinamento aquele dia. E aí foi ele que começou tudo, e aí eu tava meio conturbada em alguns projetos que eu tava fazendo, em outros projetos, e aí eu falei, Rafa, e se a gente fizesse um podcast pra falar de negócios? Eu amo falar de empreendedorismo, tu pode falar de marketing, e aí vamos fazer. Ela, nossa, essa ideia é muito legal, muito boa, e no outro dia a gente já começou a procurar o lugar, e já começou a ver. Acho que na mesma tarde a gente conseguiu o nome, porque a gente foi no brainstorm, assim, esse já tem, esse aqui não tá legal. Até de noite, foi de noite, no outro dia de manhã a gente tinha o nome. A gente tinha o nome. Muitas coisas me impactam, né, enfim, e tava pensando essa semana, né. Não tenho fã, eu não admiro muito globais, etc, jogadores, atletas, etc. Não tem ídolos, mas eu admiro muitas pessoas do meu círculo, do meu círculo de amizade, e sobretudo o sucesso que elas têm, né, a busca que ela tem pelo sucesso, enfim, né, de atravessar essa jornada, que às vezes é meio obscura, assim, pra quem tá empreendendo, né? E quando conheci vocês ali, eu já vi que tinha um brilho diferente ali, assim, tipo, uma vontade muito grande de fazer acontecer. Depois eu fui descobrir a idade de vocês e falei, caraca, não tô acreditando. 26 anos a Rafaela Capitão, 22 anos a... Hã? 20 anos. Eu já ia te corrigir, até eu sei que ela não tem... Da onde saiu essa informação? Alguém que falou. A tua pré-produção tá falha. Ou tu que confundiu mesmo. E tu? 22. Meu Deus do céu. Eu só literalmente poderiam ser minhas filhas. Exatamente, né? Enfim. Mas tudo bem, tá tudo certo. Não, mas é bacana mesmo. Acho que essa parte que o Maurício é bem coração disso que ele tá falando. Ele realmente admira esse tipo de coisa. E aí eu vou fazer uma breve correção, né? Tipo, eu sou mais de agir, eu sou mais de planejar. Cara, as duas são de agir, né? Porque, afinal de contas, olha a idade de vocês, olha o que já estamos realizando. Claro que, em termos de skills, de habilidades, vocês se complementam e a gente percebe, a gente que convive com vocês um pouco mais, mas certamente é perceptível que vocês se complementam em várias características. Exatamente, eu acho que nós duas somos de fazer. Eu acho que a Rafa é um pouco mais tem um pouco mais de estabilidade no negócio dela do que o meu. Tu tem há 5 anos já a agência, né? Eu trabalho com marketing digital há 6 anos, né? E eu tenho agência assim, oficializada, porque... Só um pouquinho, tu trabalha com marketing digital há 6 anos. Isso. Começou com 14. Isso. Eu era, basicamente, só pra contextualizar, tá? Eu era
Sempre escrevi bem, sempre gostei de escrever e era conhecida no ciclo como a guria dos textos, basicamente. E daí lá por 2015, 2016 começou a faminha, já tinha faminha do blog, mas começou a fama da página comercial do Facebook, que daí as empresas foram migrando, né? Começou em 2010, mas 2016 foi a tendência, assim. E daí, na época, eu tinha 14 anos e dava aula particular para conseguir uma renda, né? De português, matemática, enfim. Dava Aula aula. Aula particular. Ou seja, ela empreendeu aos 14 anos. E daí eu sou muito grata a ela, inclusive, a mãe de um amigo, de um colega da aula, que eu dava as aulas particulares, falou: ai, Rafa, olha só, tô na pizzaria, por favor, vem me ajudar no blog, vem me ajudar na página comercial. E daí eu fui na fé de Deus, né? E daí funcionou. Ele quase se engasgou. Só que bem na época eu vim de volta pra Porto Alegre, eu morava em Itapema, que é Santa Catarina. E daí eu fui sendo conhecida como a guria do marketing, assim, sabe? Ah, Rafa do marketing, Rafa que escreve, Rafa não sei o quê. Rafa que fez a rede social da pizzaria. A Rafa, sabe, foi o teu primeiro trabalho em rede social. Com a pizzaria, depois com a advocacia da minha prima, quando eu vim pra Porto Alegre. E daí foi assim, boca a boca, né? Que é o melhor marketing. O famoso. Mas eu era a guria do marketing, até porque eu tava no ensino médio ainda, né? Era outro... A minha cabeça ainda não tá nem 100% onde eu quero chegar, mas era outro mindset, assim, né? Sim. E daí em 2019, um pouquinho antes de estourar a pandemia, já começou a crescer, sabe? E daí quando começou a crescer, eu me assustei um pouco, assim, porque era só eu, né? Daí a guria do marketing ter mais de 5 clientes, eu achava estranho já, entendeu? Fiquei assustada, de fato. E pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque quando tu começa o jornalismo, tu pensa, eu vou pra imprensa, eu vou pro tradicional, pra TV, pra produção, enfim, que é o que meus colegas fazem e eu acho maravilhoso. Então eu tava naquele limbo de começo a faculdade e vou pra imprensa tradicional, ou começo a faculdade, mas continuo empreendendo, só que dessa vez agora tendo uma empresa, né, uma marca, enfim. E daí que tomei a coragem e fui também. Muito obrigada. Muito bom, hein, Maurício? Nosso patrocinador. Muito bom. Um papo sério, um papo reto e aí só vemos... Não, é bom quebrar o gelo, né, nesse momento de... Não, Tá bom. Depois tu me serve um pouquinho, então. Mas depois, deixa eu terminar só. o meu... Gente, pelo amor de Deus, que não... ainda bem que não é ao vivo, né? Tudo certo. E daí foi isso, assim, daí decidi, em 2020 contratei a minha mãe, que ela é especialista em contabilidade, enfim, e faz direito, então ela me auxilia em toda a parte burocrática, que eu também odeio, não sou boa com contratos, isso tudo até a Shirley é muito também melhor. Não é. Mas é muito melhor que eu nesse sentido. Daí fui crescendo aos pouquinhos e que a gente começou a escalar assim melhor. Ainda, pra mim, eu não... como é que eu posso explicar pra vocês? Eu ainda aprendo, sabe? Eu faço a caminhada caminhando. Na verdade, é isso que eu faço. Mas é isso, é erros e acertos. É a característica fundamental de qualquer pessoa realizadora, né? Pessoa que realiza, assim. A gente nunca tá pronto, né? 100% pronto. Exatamente. Acho que ter essa consciência de estar sempre se adaptando, sempre aprendendo e sempre trilhando esse caminho, ok? Com o máximo de planejamento possível, mas em algum momento não é possível tal planejamento, né? Mas acho que é legal essa consciência. Poxa, legal mesmo. Parabéns. E eu acho que a Shirley também, ela é assim... Era isso que nós estávamos falando, né? E a Rafa, exato. Mas eu queria entrar também nisso aí da Shirley, pra ela falar isso, que eu quero saber o começo também. Mais estabilidade nessa trajetória dela. Essa trajetória dela é mais estável que a minha. E eu já comecei um negócio, já comecei outro. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos também. Eu ia dizer, conta pra nós, então chegou a hora agora, né? Meu pai viajava muito no final de semana. E eu morava no interior, então tinha que caminhar 3 quilômetros pra chegar num lugar que tinha ônibus pra ir pro centro. E não era caminhar reto, tá, gente? Era sobe, desce, lomba e não sei o quê. E aí, uma amiga minha trabalhava numa loja e falou, Shirley, a gente contrata aqui reforço nos finais de semana, nos dias de pagamento pras meninas que vendem, né? Então, cada vendedora tem um reforço. Eu falei, quanto que vocês pagam lá? R$40. Eu falei, R$40? Eu falei, eu vou lá. E aí, meu pai foi viajar no final de semana, era um sábado de manhã, chuviscando, Caxias só chuvisco e frio e chuva e vento. E eu disse, vou lá trabalhar, né? Vou ficar fazendo o quê em casa no sabadão? Vou trabalhar lá, ganhar R$40. E aí fui. E no primeiro sábado que eu fui a melhor reforço que teve, a que mais vendeu e tal. Eu tinha super autonomia, diferente das outras meninas que faziam reforço. E aí eles me chamaram de novo. E me chamavam pra todos os dias. Reforço.
Era loja de roupas, de venda, só que era uma loja que bombava muito, era popular, assim. Então, assim, a vendedora era correndo, atendendo 5, 6 clientes ao mesmo tempo. Um assistente e eu era um suporte da vendedora, só que daí eu já vendia Perfeito. sozinha. Eu só passava o nome da vendedora lá no caixa, eu vendia sozinha, eu atendia e ela sozinha. ganhava a comissão. Era exatamente isso. E eu tava muito feliz com os meus R$40. E aí, na segunda semana, pra mim vir mais dias, eles começaram a aumentar. Me pagaram R$50 mais. O almoço, gente, pra mim era uau. Falei, tô ganhando muito. E eu não era porque eu precisava, a gente vivia uma vida muito boa, mas porque eu queria ter essa independência e comprar o que eu quisesse, não pedir dinheiro pro meu pai. E aí tá, com 15 anos eu fui morar sozinha, ali uns meses minha mãe me ajudou, com 16 anos eu comecei no mercado. E aí, mas eu sempre soube que não era aquilo ali não era o fim pra mim. Você foi morar sozinha? Aham. Mas... Com uma amiga, fui morar com uma amiga. E aí minha mãe me ajudava, enfim, porque a minha mãe morava aqui e eu morava lá. E aí, tá, seguimos o baile, com 16 estava trabalhando. E trabalhava no mercado, e eu falei, mas ainda não é o que eu quero, mas tá. Aí dali eu falei, olha, eu vou sair daqui, eu nunca mais vou trabalhar no domingo. Saí dali, recebi uma proposta pra ir trabalhar num lugar que era de segunda a sábado. Fui pra lá. Dali eu falei, eu nunca mais vou trabalhar num lugar no sábado. Se eu sair daqui é pra trabalhar de segunda a sexta. Recebi uma proposta, vim pra Porto Alegre pra trabalhar de segunda a sexta. Só que nesse meio do caminho, quando eu ainda tava na loja em Caxias, eu pensava, gente, eu queria gastar mais, eu queria fazer outras coisas, né? Eu falei, meu salário só não tá dando. E pra mim, baixar o nível de vida que eu queria ter nunca foi uma opção. Então eu pensava, eu tenho que fazer mais dinheiro. Como é que eu vou fazer mais dinheiro? Porque eu não vou deixar de fazer nada do que eu faço hoje, do que eu quero, né, fazer. E quero fazer mais coisas. E aí eu disse, guardei o meu salário, tipo assim, não gastei R$1 durante uns 4 meses. E aí peguei minhas férias e peguei R$1.000 e falei pra uma amiga minha, vamos comigo lá em tal lugar comprar lingerie. Ela falou, vamos, ela tinha um carro, né? Ela falou, vamos, eu te levo. E a gente fui pra praia, peguei R$1.000 em mercadoria de lingerie, montei um Instagram, fiz em casa, comprei um tapetinho, comprei umas florzinhas e fiz ali meu cenário em casa, comecei a tirar foto e postar aquilo, e postar vídeo no Instagram e falar das lingeries e ensinar as meninas, né? Qual era o melhor tecido pra qual tipo de pele. Às vezes algumas mulheres têm alergias e tal. E aí fui falando, fui ensinando e eu buscava coisas para dar conteúdo sobre e comecei a vender muito. Eu vendia tudo e comprava reposição e vendia tudo. E quando eu vim para Porto Alegre, nessa proposta de trabalho que eu recebi, eu não conseguia ficar no telefone durante o dia, então eu não conseguia atender as minhas clientes. Aí eu fechei a loja. E aí fiquei 5 meses nesse lugar onde eu tive que largar a minha loja, né? E eu disse, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô trabalhando das 7 às 10, porque a minha chefe não gostava muito de mim. Então, foi quando deu o lockdown, todo mundo foi pra casa e ela achou que eu tava fazendo corpo mole em casa. Eu falei, não, eu não vou espernear, nem vou dizer que não, eu vou mostrar pra ela com o trabalho que eu tô fazendo diferente. E comecei a trabalhar das 7 às 10 da noite. Gente, que loucura. E um dia eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô enriquecendo outra pessoa, né? Aqui me matando de trabalhar. E eu sempre quis trabalhar com marketing digital, marketing de afiliados e tal. E aí, eu decidi isso na terça de noite, na quarta de meio-dia, eu vendi o primeiro curso. Do nada, uma menina me chamou no Instagram e olhou minha bio e falou, tu trabalha com isso? Eu falei, sim, tô trabalhando com isso. Ela vai querer comprar teu curso. Eu falei, que ótimo, muito bom. Vendeu o curso de alguém no Hotmart. Como afiliada, vendi o primeiro curso. E em menos de 30 dias eu tinha feito mais de R$2.000, trabalhando ainda nesse lugar o dia inteiro e usando meu celular. E eu falei, agora é a hora. Eu disse, tchau pra vocês, eu tenho outro rumo pra seguir, quero trabalhar pra mim e tal. E ali fui abrir uma agência de marketing. Só que eu não fazia o trabalho da Rafaela. Eu tenho só a cabeça que pensa e sou boa de vender. Eu falei, geralmente a pessoa que trabalha com marketing, ela não é muito comercial. Ela gosta de fazer design, ficar no computador e tal. Aquele é o mundo dela. É a parte mais criativa do processo. Que uma pessoa comercial jamais vai ter a paciência de ficar sentado no computador criando artes. Eu falei, vou procurar parceiros que façam, um que faz site, um que cuida que faz a arte, outro que cada um faz uma coisa, e vou vender o trabalho deles. Então eu vou ter a minha agência, vou vender o trabalho deles, e comecei a fazer isso e começou a dar super certo, tanto que depois quando eu parei eu tive muita procura por trabalho, hoje indico muito a Rafa. E aí foi assim por uns meses e eu disse, quero algo maior, quero uma empresa maior, uma coisa, quero resolver um problema e quero escalonar, quero alguma coisa que o céu seja o limite. E aí fiquei pensando e disse, super aleatório, né? Quem vai ouvir a gente vai pensar, quê? Eu pensei, mercado condominial. Falei, o síndico tá trancado dentro de casa por conta da pandemia, né? Nosso público de síndico são pessoas mais de idade. Eu disse, o fornecedor, ele dá a vida pra chegar no... Em qual ano isso?
Isso ano passado. No meio da pandemia. Nossa. Uau. No meio da pandemia. Meu Deus. Eu falei, o síndico tá síndico trancado está em casa, o fornecedor dá a vida para chegar no síndico. E o marketing não tava indo muito bem, acho que até a Rafa vai concordar comigo, porque, cara, as empresas, os comércios estavam todos fechados, como é que uma empresa ia te contratar ou ia pagar o teu serviço? Não tinha como, o cara tava fechado, não tava vendendo, não tinha eu nada. acho que no teu caso, como tu terceirizava profissionais, acaba sendo bem mais caro, né? Não, o nosso preço era bem popular. Era popular? Era super popular, era bem acessível, porque eu pensava em atender o autônomo. Mas o teu foco era, provavelmente, pelo que tu declarou, era mais varejo. Era mais físico. varejo. Era mais venda de produto. Exatamente. E aí o varejo físico ele foi literalmente dilacerado pelo lockdown. Exatamente, foi isso. E aí surgiu a ideia, eu falei, pronto, vou fazer uma revista para síndicos, vou levar conteúdo para esse síndico, que ele precisa saber o que ele tá fazendo no condomínio. E aí eu vou pagar isso e o meu lucro vai ser dos anúncios das empresas que querem chegar nesse síndico. Dos fornecedores. E deu super certo, gente. Deu tão certo que o pessoal tá chegando aqui por mensagem e tá te elogiando, porque a gente tem mais amigo em comum contigo do que com a Rafa. E tem uma amiga em comum nossa, que é a Rita, que trabalha com... Eu trabalhei com a Rita. Se ela tá vendo esse podcast, ela vai entender tá uma vendo, coisa que eu tô falando. Ela mandou uma mensagem. Vamos ver aqui, ela falou. Oi, Maurício. Que baita escolha, baita convite, né? Não tem como perder esse podcast hoje. Eu acho que a Shirley é uma guria, né? Super batalhadora, super empreendedora. Trabalhei com ela numa empresa que ela já voava e agora ela como CEO da revista, né? Condomínio Sul. Assim, tá despontando, tem um baita do futuro pela frente e eu, olha, que legal. Só desejo. A Rita é uma amigona nossa, a gente conheceu ela no CrossFit. Ela é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que começar a fazer CrossFit, O CrossFit é um bom lugar pra fazer network. Eu tô começando a achar. A gente conheceu ela no CrossFit, ela trabalha nesse ramo, né? Ela trabalha como imobiliária também, que assessora condomínios, e ela também é síndica profissional. Sim, ela é maravilhosa. Ela tá sempre com a gente, sempre vai nos nossos eventos. Veredito, que prova social, hein? Que prova social. E foi isso, gente. Essa ideia saiu do nada e enfim. Foi numa empresa que recebeu. Não, e o seguinte, recebeu essa ideia. Foi totalmente contra a maré. Tudo. Porque assim, revista também tá em alta. Não tá em alta, todo mundo falava isso. Conseguiu digitalizar essa revista também? Hoje ela é digitalizada, mas não, é o nosso forte. Tem pessoas de outras cidades que pagam a assinatura da revista, pagam mais do envio pra receber ela física. E eu sou uma que gosta de ter na mão. E assim, a Shirley, eu vou reforçar um pouco o que a Rita falou. Porque realmente, todo o discurso dela, tu pode perceber que ela pensa nas coisas e ela joga pro universo e o universo devolve. Foi muito assim. E eu acredito muito nisso. Claro que não é só a gente chegar pro universo e ficar sentado, né? Vocês duas se complementam muito. Sim. Eu fico realmente encantado com essa química de vocês. Porque é a mistura do inbound com o outbound total. A Shirley, que eu percebi, porque é mais do meu viés das vendas, falei, essa menina vende muito, cara. Muito alto. E eu já tenho clientes meio que depenei pra vender, que ela tá... Os caras patrocinam a revista dela. E os caras patrocinam. E eu conheço meus clientes porque a revista dá retorno. Sim, né? Totalmente. Um alô aí pra Fortus. A Fortus Group. Nosso parceiro. Sim, e em breve nosso também. Gente, foi muito bacana. Pode deixar. Deixa que eu vou dar uma força pra vocês. Pode começar a Shirley a fazer teu trabalho. Pode começar. Que bacana, que bacana. Foi muito bacana, uma ideia que saiu do nada e eu gosto de falar porque eu quero que isso sirva de... Gente, hoje de manhã acordei com várias mensagens assim, do nada, de pessoas, e desde que eu fechei a loja de lingeries online que eu tinha, eu tenho pessoas que me chamam e me pedem auxílio pra gerar os seus negócios e abrir negócios. Hoje de manhã eu acordei com uma mensagem de uma menina que eu não via há muito tempo, que a gente tinha amigos em comuns. E ela, Shirley, eu tenho o meu negócio, assim, assado, eu queria a tua ajuda, porque não tá indo bem. Eu falei, o que não tá indo bem? As vendas ou o teu marketing? Tudo. Ela falou, tá tudo horrível. E aí, passei o dia ali um tempão mandando mensagem pra ela e falando. Eu disse pra ela, tu tem que ver o teu financeiro, tem que funcionar assim, dessa forma. Tu tem que ver o teu marketing, como é que tá funcionando hoje. Tu pode fazer isso e aquilo pra melhorar. Então, e tem uma outra menina que já abriu 2 negócios e eu basicamente mentorei ela, esses 2 negócios que ela abriu. E ela sempre me manda mensagem até hoje, me pede muito obrigada.
Então, eu gosto de falar isso pra que seja, né? Já temos aí um solo fértil a ser arado por ti. Então, com certeza, é uma coisa que eu quero muito. Vamos virar essa chave que tá faltando. Porque, assim, a seta do marketing tu já tem. Eu acho que ainda falta um pouco de chão pra isso. Eu quero muito fazer isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mesmo com o pouco que eu tenho. E é uma coisa que eu quero seguir. Então, assim, gente, eu não contei um detalhe pra vocês. Muito importante. Quando eu tava na agência, antes de eu ter a ideia da revista, eu passei meses sobrevivendo com R$650. Do auxílio? Isso? Não, de um único cliente que eu tinha. Como é que a gente pagava o aluguel? Né? Eu conheci o Gabi e eu morava num quarto de aluguel no Bonfim. Ele tava anunciando, são estudantes da URGS, e ele tava anunciando um quarto de R$420. Eu falei, é ali que eu vou morar pra continuar em Porto Alegre, porque eu queria que meu negócio fluísse aqui. E não tive escolha melhor, né? E eu passei meses com R$650, gente. E assim, demorei muito tempo pra tirar um prolabore da revista. Então eu comecei do zero, pedi dinheiro emprestado pra abrir a revista. E em menos de um ano é um negócio que já faturou mais de R$200 mil. Olha só. Não, quem vê... Cara, muito legal. Eu acho isso fantástico. Porque quem assiste qualquer conteúdo de forma superficial não imagina o que tem por trás daquela imagem, daquele marketing, né? Enxerga a Shirley hoje com esses cílios que são dela, né, Rafa? Não é filtro. Respeitem, né? Enxerga a Shirley aí, enfim, a Rafa também, as meninas capricharam na produção hoje. E não imagina, eu acho legal programas desse tipo por isso. Porque ninguém imagina, né? Nossa, uma foi escritora júnior, nossa, né? Tava lá com 14 anos. A outra morou numa república, porque não num quarto de alojamento estudantil, para botar em prática um sonho, para botar em execução um sonho. E aí ela tem a cara de pau de chegar para mim e me dizer assim, eu quero mais chão. Não, depois o currículo já tá batido, já passou, a gente já viu que tu mentiu, né? Tá tudo certo, mas agora ela vai eu preciso de mais chão para botar isso. Cara, mais chão do que isso. A Rafa falou brilhantemente no início. A Rafa trilha o caminho caminhando, né? Sim. Cara, eu acho que a pegada é essa. Acho que esse empurrão que tu dá nas outras, acho que pode dar em ti. Fica a dica aqui. Mas é legal, acho que esses programas são legais. O Pode Começar é isso também, é trazer essas histórias. Isso. Né? Isso é muito bacana. Aqui a gente sempre faz isso, a gente tenta fazer esse esqueleto de quem tá aqui começar contando um pouco de si. Porque a pessoa não tá aqui por acaso. É legal entender o panorama do como ela chegou até aqui. Eu sempre pergunto assim, até hoje, dá um briefing, né? Porque senão cai do paraquedas e já começa, oi, tudo bom? O que tu faz hoje? Não sei o que, tá tudo bem, mas e até hoje? Até o que tu faz hoje? Porque tem as coisas são costuradas, né? Muitas histórias diferentes, né? Não, e no meio de tudo isso entrou uma criança, né? Em janeiro do ano passado, quando eu ainda tava só com esse cliente, a minha irmã veio morar comigo, minha irmã mais nova, de 11 anos. E ela tá ali... gente, eu garanto pra vocês que agora ela tá em casa assistindo Shark Tank. Nossa. Juro pra vocês, de manhã ela tá fazendo tema. Hein? Ela tá fazendo tema, ela tá assistindo Shark Tank. Se tu perguntar pra ela o que é B2C, B2B, ela sabe, valuation, tudo. Meu Deus do céu. Ela tá virando um monstro e ela percorreu tudo isso junto. Maurício, essa é a nova geração que vai tomar o nosso lugar de forma brilhante, se Deus quiser. Ela percorreu tudo isso numa boa, cara, assim. Por isso que eu me encanto muito com essas paradas de progresso, de ver a galera pelo COI ganhando dinheiro. Tá boa essa cerveja aí, de cara? forma... Tá ótima. Então, de forma honesta. Mas eu também fico muito puto quando tem amigo meu com 40 anos jogando videogame e fumando maconha em casa. Aí eu nem sou mais amigo, tá ligado? Cara, já era. Então eu sou meio bipolar pra isso, sabe? Eu não gosto de ver gente do meu lado que não cresça, que não tenha resultados. É um problema. Pode ser podem falar, vai procurar terapia. Mas agora aproveitando esse link do Maurício, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Ambas começaram muito cedo, ambas realizaram muito cedo, ambas executaram muito cedo. A que vocês devem isso? Educação dentro de casa, exemplo, ou genética mesmo, ou essência, ou... No caso de vocês, porque a gente sabe que pode ter gente que teve o exemplo em casa, que teve a educação em casa, e a gente sabe que tem casos que são realmente de essência, de genética. Mas eu quero saber de vocês. Eu posso complementar? Pode. O podcast é teu. Não. Tem em casa aqui. Tem em casa. Eu brinco, porque é nosso, né? E eu sei, cara. Você sabe que eu te amo. Tamo junto. Esses dias, no meio do podcast, ele começou uma babação em cima de mim. Porque eu não gosto. Eu sou apaixonado por pessoas, né? Calma, cara, calma. E meu livro Mas é recíproco, é verdadeiro. Eu tenho alguns livros de cabeceira, né? E um dos melhores que eu li na vida foi o Antifrágil, né? Enfim, recomendo muito, né? Um livro de Nassim Taleb. Boa, é um economista, né? Enfim, mas ele traz nesse livro dele... Eu quero ler, tá na minha lista. Muitos conceitos
conceitos, né, de superação, etc. E nesse livro ele fala que o antifrágil é algo diferente de ser resiliente. Eu até fiz uma tatuagem que é resiliente, até me arrependi. Né? Porque o resiliente é uma borracha, é um Bom, tu saco. te arrependeu, mas vai ser obrigado a ser resiliente e conviver com ela. Então tá tudo certo. É um saco de pancada, que eu adoro o saco de pancada. E nesse livro ele mostra que o antifrágil é as coisas que crescem com o caos. Que o caos é o fator determinante para o crescimento. Vai chegar lá a pergunta. Bom, ele conta nesse livro ali, um dos exemplos é a Hidra de Lerna, lá do Hércules, né? Que é um monstro que ele cortava uma cabeça e nascia duas. Então, o fator principal para ela crescer eram os problemas, era ela ser ferida. Né? Comigo acontece isso bastante, né? Eu consigo crescer muito quando alguém me machuca, quando eu vejo um problema, quando eu tô na pior, eu cresço muito. Eu queria saber de vocês os fatores que levaram a vocês a crescer, né? Enfim... que vocês têm algum frame assim que, puxa, velho, eu não quero ter esse momento. Então, primeiro eu respondi a minha, porque é o início e depois a dele, que é a continuação. Achei muito bacana, inclusive, essa colocação do Maurício aí, essa pergunta, porque complementa a minha. Complementa demais. Porque a minha é o início, mas o início para, né, se tornar contínuo, ele tem que ter também uma mola propulsora. Sem dúvidas. Vou começar então. Pode começar. Fica à vontade, sinta-se em casa dos nossos estúdios. Pode começar. Finge que tu já conhece os A gente só estúdios. tem maturidade pra isso. Bom, basicamente eu não vim de uma família com grana, né? Então eu vivi numa fase da vida ali com 9 anos, a gente morava de favor, assim, sabe? Isso lá em Santa Catarina ainda. Mas meus pais sempre foram muito trabalhadores, assim, né? Então... de trabalhar de dia pra comer de noite. A gente nunca passou fome, mas chegou já um período de abrir, assim, ter um sanduíche, um ovo e um miojo. Sabe? Literalmente isso, assim. E daí a mãe fala, tu come isso aqui, teu pai fica mais te sustentar mais, eu como isso. E daí eu vi aquilo e, cara, eu desde os 9, mas eu acho que era desde sempre, assim, porque a gente sempre viveu muito na luta. Eu falava, não, eu não quero mais ver o armário vazio, tá ligado? Eu não quero mais isso pra mim. Então, eu sempre tive essa inspiração deles, porque meu pai falava, quem luta vence, né? Hoje, eu acredito que a gente não nasceu pra ser guerreiro, né? Porque o guerreiro, o batalhador, é aquele que está sempre batalhando. Eu acho que a gente merece desfrutar das nossas conquistas, né? Mas desde agora, depois eu vou responder a pergunta do Maurício, mas desde esse ano, assim, eu pensava assim, quem luta vence. Daí eu vivia lutando contra, e não contra as pessoas, mas contra eu mesma, sabe? Vivia sempre, não tá o suficiente. Isso na escola, se eu tirava 9, eu ficava triste porque eu queria tirar 10, entendeu? E meus pais sempre falavam isso, cara, se tu vai ser, sei lá, motorista de caminhão, seja melhor motorista de caminhão, sabe? Então, eu sempre tive muito isso na cabeça e eles sempre me apoiaram. Se eu falasse, pai, eu quero ser astronauta, mãe, eu quero ser astronauta. Vai com Deus que a gente vai estar contigo. Então, essa base familiar, assim, por mais que não, economicamente não tenha tido, tudo que eu não tive de dinheiro, eu tive de apoio deles e isso foi crucial, assim, pra tudo, sabe? Pra tudo. Não sou nada sem eles. Olha, inclusive, Alkinder e Andréia, eu sou apaixonada por vocês, meus musos inspiradores, eles são minha base, assim, sem eles não... Cara, que bacana, muito bem respondido. Temos um caso clássico aqui de exemplo, né? Exemplo que inspira, que legal, que bacana e que privilégio que tu teve esse exemplo, essa inspiração dentro de casa, né? Convivendo contigo todo esse tempo. Poxa, é legal mesmo. E Shirley, a mesma pergunta, né? Não, a Rafa tem que responder agora. Não, mas conta a tua história que eu respondo do Maurício depois. Pode contar a tua história. Tá, vocês querem quebrar? Então tá. Vocês querem quebrar as perguntas? Tá. Eu acho que é engraçado, né? Não, eu nunca tive, assim, eu disse, minha inspiração veio de dentro de casa. Eu não vi, meu pai e minha mãe eram muito, muito pobres quando eu era pequena, então, assim, com 1 ano de idade eu tomava café porque não tinha leite, eles dividiam a marmita. Mas quando eu me entendia por gente, já depois dos meus 8 anos, meu pai vivia muito bem, a gente viajava todo final de semana, a gente vivia bem. Com 12 anos, os meus pais já se separaram e ali eu fiquei com a minha mãe. E depois a gente se mudou pra uma casa muito pequenininha, eu chorei porque a casa era muito pequenininha. E ali eu tava por conta no mundo, literalmente, eu fiquei por conta, literalmente. E depois dali nunca tive uma relação boa com meu pai e com a minha mãe, também não morava com eles, a gente nem economicamente, nem sentimentalmente não era bom em nenhum dos sentidos, então eu era muito por conta, mas eu sempre tive dentro de mim o que eu queria pra mim, então nunca foi
por exemplo, ou por, faltou, eu quero repor, ou, meu pai e minha mãe eram assim, eu quero fazer igual. Não, eu acho que era uma essência minha, somente minha. Foi por essência tua. Ok, mas no caso da Rafa, ela tinha um exemplo. Então ela via o exemplo e, digamos assim, quando tu tem um exemplo, tu já sabe pelo menos o início do caminho. Exatamente. Por que tu pensou que o caminho para te sair daquilo era o empreendedorismo? Eu acho. Aonde que tu viu isso? Aonde que tu consumiu essa saída? Ou como é que foi isso? O que me levou para um caminho bom... Me chamou a atenção agora. Legal essa tua pergunta. O que me levou para um caminho bom, porque ali a adolescência, era festa, era farra, era tudo isso, mas a educação que o meu pai me deu era muito rígida. Então, assim, o ser honesto, o ser gente que os pais falam, né? Não sei o de vocês, mas ser alguém tem que ser... O meu pai fala ser gente, né? Tem que fazer as coisas que nem gente, tem que se vestir que nem gente, né? Eles botavam uma roupa mais curta, tem que se vestir que nem gente. Então, eu sempre cresci com aquilo ali, com aquela credibilidade que o meu pai me passou. E eu tenho certeza que isso foi a ponte pra alcançar tudo que eu alcancei. Porque hoje eu sou muito bem vista pelas pessoas que eu me relaciono, pelos amigos que eu tenho. Então, assim, dificilmente tu vai esbarrar amanhã uma pessoa e vai falar, Shirley caloteira, Shirley isso, Shirley aquilo. Não, muito difícil. Eu acho que isso foi a ponte pra mim ter sucesso no que eu faço hoje. Mas eu sempre quis viver bem. Por quê? Porque quando aquela fase ali dos 10 anos, o meu pai ganhava relativamente muito bem pra aquela época. Então a gente vivia muito bem. A gente não contava dinheiro pra comprar um remédio, pra comprar uma roupa. É que é muito fácil a gente se acostumar com o que é bom. Sim, com certeza. Então eu nunca me conformei que um dia eu tivesse que me acostumar com pouco. Ou com que era... Não era ruim, mas com pouco. Com pouco. Eu nunca quis me acostumar com isso. Eu sempre quis me acostumar com mais pra cima. Eu sempre quis pra cima, né? Foi isso aí. Na minha perspectiva era o contrário, assim, eu via minha mãe e meu pai sempre trabalhando muito para os outros. Minha mãe foi criada naquele contexto, acho que talvez vocês também, de não, para ser alguém na vida, que isso também já é uma coisa que eu não acredito mais, tu tem que se formar, ter uma casa própria, um carro próprio e trabalhar de CLT por 40 anos numa empresa, né? Era isso que a gente via a geração como X prosperidade. foi esculpida. E a minha mãe foi assim, e como viés. ela se frustrou muito, porque ela sempre vestiu muito a camisa para empresas que onde ela não era valorizada como deveria, e não digo nem financeiramente, mas não era valorizada como deveria, eu vi, não, peraí, então ser competente não basta. Sim, precisamos de um algo a mais. Infelizmente, no sistema que a gente existe hoje, ser competente não basta. Então isso também e eu sempre fui muito independente, assim, então isso já deu o que eu queria pro empreendedorismo, né? Que não é um mar de rosas, mas... Mas eu acho que essa tua percepção que tu teve é fundamental, porque ali onde tu viu que ser competente não basta, inconscientemente tu te declarou que tu precisava de novas habilidades, além de competência. Mais e mais skills, mais e mais habilidades. Essa é a resposta do Maurício? Não. Eu tô um pouco perdida. Na verdade, a gente é um programa livre, né? Então eu avisei, vai faltar tempo, que logicamente. Eu tô ansiosa pra responder vai faltar tempo, mas a gente vai emendando os assuntos e vai indo, porque aqui ninguém gosta de falar, ninguém é da comunicação e vendas, mas essa é a resposta do Maurício. Não é. Então, por favor, agora a resposta do Maurício. Antes da resposta do Maurício, a pergunta do Maurício. Outra pergunta do Maurício. Só pra ajudar, né? Lembrei agora a questão de outra metáfora que eu vi há muito tempo atrás da lagosta, né? A historinha da lagosta, como ela vive, né? Enfim, a lagosta é um bichinho bem pequenininho, né? Numa casca grandona, e ela vai vivendo, e ela vai crescendo, quando vê, ela cresce muito daquela casca. E ela não começa a se sentir inconfortável naquela casca. E nisso, com esse inconforto dela, com esse estresse dela, ela resolve sair dessa proteção dela. Ela vai para as pedras, né? Ela se esconde lá por causa dos predadores, e ela larga fora essa casca dela. E ela, então, ela acaba se desprotegendo, larga a casca e ela começa a criar uma nova casca. Então, ela cria uma casca muito maior para atender aquele corpo dela. E vai assim sucessivamente até o fim da vida dela. Então, o fator determinante para ela crescer é o estresse, é os problemas, é o caos, né? Então, é isso que eu quero focar, né? Qual foi o ponto lá de estresse que resolveu... Que metáfora linda, cara. Adorei. Aliás, isso ela vê... Não, mas o Maurício, ele é bom nisso. E é fantástico porque é o seguinte, é uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo, e que tem tudo a ver com essa tua metáfora. A mágica na vida de qualquer pessoa, em qualquer setor da vida, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, a mágica acontece fora da zona de conforto.
Nós como humanos, biologicamente falando, a gente é programado para economizar energia. A gente é programado, e não é culpa nossa, biologicamente a gente é programado para economizar energia, para tentar pensar o menos possível, tentar agir, correr o menos possível, e isso está no nosso DNA, infelizmente. Só que hoje, no mundo de hoje, não é mais possível essa estagnação e essa economia de energia. Então a gente precisa buscar esses mecanismos que são dolorosos, né? Porque o processo de sair da zona de conforto, ele é doloroso, ele é inseguro, ele dá um medo, né? Eu sem a casca. Exatamente, o processo de tirar essa casca e dizer essa casca não me serve mais, é um processo difícil. Mas a gente tem que ver que tem uma linha tênue. O que fez vocês já jogarem a casca fora? Olha que bonita, né? A gente é um pouco afinado. Mudando de ideia. A gente tem um pouquinho de experiência em podcasts. Vocês não querem contratar dois pro podcast? Ia falar isso? A gente falou junto. Então, esse ano, na minha vida pessoal, tirando meu histórico familiar, enfim, mas na minha vida pessoal, quando eu fiz 18 anos, fui morar sozinha, enfim, é o ano mais complicado da minha vida e o mais abençoado ao mesmo tempo. Isso é muito estranho, né? Porque esse ano eu cheguei na meta financeira que eu tinha estabelecido, né, da empresa, o faturamento da empresa, eu moro no meu apartamento, tenho uma vida estável, né, tenho uma carteira de clientes legal, enfim, eu cheguei tudo no ideal que as pessoas sempre esperam, assim, sabe? Claro que ainda não é onde eu quero chegar, mas pela minha idade bateu, sabe? Com 20 anos eu quero ter isso, eu consegui. Pelo teu planejamento inicial, ele bateu. Exatamente. Só que quando chegou nesse ponto, quando eu vi isso, eu desabei, assim, sabe? Parece que as placas colaram. E eu fiquei perdida. Eu entrei com uma síndrome de burnout bem forte, assim, pelo excesso de trabalho. Inclusive, tô me tratando ainda, né? Faz 1 mês e meio, mais ou menos, que isso aconteceu. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Porque se eu tô aqui, se eu cheguei aqui, e eu não tô legal... Conforme o esperado e o planejado. Conforme o planejado. E arrisca tudo. Economize 20% da sua renda. Faça isso. Tudo eu fiz, sabe? Por que eu me sinto triste? Né? Eu cheguei nesse ponto, assim. E eu percebi que eu tava no quem luta vence. Sabe? Eu sempre vi isso, quem luta vence. E eu tava lutando demais. Batalha? Eu tava lutando demais, eu sempre lutei demais, eu tava nesse ritmo de lutar demais, e não com os outros, mas comigo mesma. Olha, então nunca seria suficiente, inconscientemente, sabe? Tu linkou a tua vitória de chegar onde tu alcançava com uma escassez de luta. Porque tu pensou, eu venci, eu não tenho mais lutas. Agora eu sou infeliz porque a minha felicidade tá nas lutas. Não, exatamente. Não necessariamente isso, porque eu tenho planos muito maiores pra daqui a alguns anos, né? Que eu quero viver e experimentar. Mas eu percebi assim, nossa, a vida inteira lutei contra um sistema que é trabalhar 8 horas e bater ponto, enfim. Mas agora eu tô numa rotina que eu trabalho 14 horas por dia, eu não consigo ter tempo pra sentar e almoçar. Então, assim, as mínimas coisas que eu sempre vi minha mãe sofrendo por causa de chefes dela, eu tô fazendo comigo mesma. Sabe? Então, o sistema que eu sempre lutei, eu entrei nele sem nem perceber. E não é falta de propósito ou de valores, não vejo que é isso. Foi realmente algo que... Sabe quando a gente vai caminhando e não para pra olhar pro lado e pensar, meu Deus, será que eu tô vivendo a minha vida? Eu acho que tudo a ver com a tua frase que tu falou, que eu vou citar de novo, né? Tu tá trilhando o caminho caminhando. Mas tu tem que apreciar o caminho também, né? Exatamente. O caminho eu tava assim, né? Eu tava costumo dizer quando as pessoas perguntam, mas eu acho que ele é o sucesso. Minha opinião. Porque quando me perguntam o que é sucesso pra ti, eu acho que sucesso é aproveitar o caminho. Exatamente. Bem porque a vida é sempre um caminho. Exatamente. Ela não tem um ponto de chegada. Então, se tu não aproveitar esse caminho, tu vai aproveitar o que é a chegada, mas e se ela não vir? Cara, não tem depois, né? Exato. Não tem depois. Exato. Tu não falar tanto na consciência. Pelo menos não nesses moldes, nessas características, enfim, depende da crença de cada um. Mas aqui é o aqui e agora. E ele não se repete e ele não volta. Ponto. Exatamente. Isso é indiscutível. Isso não quer dizer pra ser inconsequente e não pensar no futuro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é pensar que assim, talvez não tenha amanhã. E eu tô sendo o melhor de mim hoje, mas pra eu mesma, além de para os outros, eu sempre me preocupei muito. O que os outros vão pensar? Será que eu tô sendo boa pros outros? Eu sempre fiquei muito preocupada em como eu ia impactar a vida das pessoas. Só que chegou uma hora que eu percebi que eu me anulei, sem nem perceber. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, porque querendo ou não, eu fui aparecendo mais também em projetos, mas dentro de mim, no meu lar, no meu corpo,
gente, se eu não me alimento direito, já comecei errado. Já começou errado. Sabe? Então foi... Tudo se faz de dentro pra fora. Essa foi a minha cortada de cabeça. Se tu não te alimentar internamente, tudo se faz de dentro pra fora. E querendo ou não, a gente habita esse corpo, então a gente tem que cuidar, né? Tu não cuida da tua casa? Verdade. Pois então. Então quer dizer que o colapsar das placas te fez Essa perceber foi que tu tinha que tirar a casca. E eu tô, como eu falei, tô em tratamento, é um processo. E eu faço questão de falar isso aqui porque a gente vive no mundo de redes sociais, né? As pessoas sempre olham onde a pessoa está, mas nunca o que ela tá passando nos bastidores. Queria eu morar no Instagram, todo mundo é feliz, rico. Exatamente. Não, eu acho muito legal. De novo, a importância de né, programas, enfim, de meios de comunicação como esse. Como a gente falou, olha o Instagram, olha onde tá, tudo bem. Só que aquilo é uma parte, né? Não vamos nem falar da trajetória de vocês para chegar até aqui, que a gente já falou. E já viu que é algo que realmente tem um peso na história de vocês. Vamos falar do paralelo ao que se está vendo. Porque isso que tu tá falando não aconteceu lá atrás, tá acontecendo hoje. Simultaneamente a tu estar aqui nesse momento conversando com a gente. Exatamente. Isso que é o mais legal. E a importância de ter pilares, né? Assim, além do teu pilar profissional e financeiro, das tuas metas de alta performance, que eu sempre fui muito ligada a isso, tu tem o teu pilar espiritual, principalmente, independente de religião, mas espiritual, de conectar com a tua fé, seja ela qual for, e teu pilar familiar também. Claro. Independente da tua família biológica, se não é a família que tu construiu, mas ter esses pilares, porque hoje, quando eu quebrei meu pilar emocional, quando eu me vi desestabilizada emocionalmente, quem me sustentou, além do meu pilar profissional, que graças a Deus eu sou muito privilegiada com os meus clientes, enfim, mas quem me sustentou foi a minha fé e minha família. Então, ter esses pilares bem sustentados. Quando o pilar falha, os outros estão ali para continuar a sustentação. Exatamente. Belíssimamente bem respondido a tua pergunta. Agora eu quero ver a tua história. Abre o coração. Para a pergunta do Maurício. Eu acho que momento que tu gente, saiu como da eu tô casca. falando, eu acho. Tomara que a Cláudia não assista. Queria muito que ela assistisse, mas tomara que não, porque eu não acho nada, porque eu não estou procurando nada. Eu penso que... E também não penso, né? O que eu vou falar é verdade. Eu sigo a linha do que o Maurício estava falando. Eu sou muito de funcionar, não sob pressão, mas quando deu tudo errado, ou quando eu tô com raiva, quando eu tô braba, assim, ou quando alguma coisa deu errado, aquilo ali pra mim é muito gás. Então, assim, se eu tô com um problema, eu não paro porque eu tô com um problema, aquilo ali é um gás pra mim. Então, se alguma coisa deu errado, ou eu tô triste, principalmente, não, eu tô triste, eu tenho que sair daqui, o que eu vou fazer pra sair daqui? Não, eu vou fazer as coisas darem certo pra mim sair daqui. Então, eu nunca parei por conta de problemas nem nada. Eu acredito que essa metáfora aí encaixa muito pra mim. Toda vez que eu vejo algum obstáculo, alguma coisa, isso pra mim é mais um impulso, nunca me parou. E o incômodo da casca apertada é o teu combustível. É o meu combustível. Se eu vejo que alguma coisa não tá legal, ou que hoje não tá bacana, eu só tenho que mudar e melhorar isso. Só tenho que mudar e melhorar isso. E eu também me permito muito sentir. Então, às vezes, a gente guarda muitas coisas pra nós, né? Ou às vezes a gente acaba se anulando. E eu me permito sentir. Eu, por exemplo, se eu tô chateada, ou se eu tô braba com alguma coisa, né? Ontem, por exemplo, eu tava muito chateada. Ele tava contando pra vocês nos bastidores quando eu tava muito chateada com uma coisa e chorei. E o meu namorado falou pra mim, para com isso, né? Não fica braba, não bota isso pra fora, porque isso traz uma energia ruim. Eu falei pra ele, não, é normal a gente às vezes estar triste, é normal que a gente fique magoado, é normal a gente ficar pé da cara às vezes. E, gente, isso é normal, isso não é uma coisa, porque um dia tu ficou triste com alguma coisa, magoada, tu tem uma energia ruim, não. É nosso, e eu acho que muitas vezes as pessoas sofrem porque elas não se permitem sentir. Então, se eu não tô legal, eu choro, eu boto pra fora, eu xingo sozinha, sabe, naquele momento, porque eu preciso que aquilo saia de dentro de mim. Pra mim conseguir saber que amanhã eu vou estar melhor, e que eu vou estar mais leve, que eu vou estar mais tranquilo. Então, assim, nada me abala, nada mesmo. Não tem nada que, por um motivo X eu fiquei triste, eu parei. Vou desistir hoje do meu trabalho porque eu tô muito triste com, sei lá, o fim do meu relacionamento, com um problema familiar. Não, nunca, isso não me para. Eu acho que são coisas que te definem, né? Definem as pessoas como um todo. Uma delas é como tu encara. Porque a vida é um punhado de problemas e desafios e acontece, é a vida. E assim,
se estabelece na realidade, porque é isso. Muito. Não adianta tu fugir pra Disneylândia, que o seguinte, tem problema e tem desafio em tudo que é lugar. Muito. E o que te define não são esses problemas e desafios, porque eles estão presentes na vida de todo mundo. É como tu encara eles. E leva isso pros negócios. Como tu encara eles. E assim, já tá batido esse papo de, eu não acredito em energia. Cara, é provado, energia. Bota pra fora, porque é o seguinte, se tu somatiza isso, o único prejudicado é tu. Né? Porque, como a gente falou ali anteriormente, é de dentro pra fora que a coisa acontece. Exatamente. Então, assim, tira de dentro o que sabe, o que não te faz bem, o que não te pertence. E tu leva isso pros negócios depois, sabe, Vini? Por exemplo, com assim, certeza. As pessoas falam, eu já escutei muito, porque o que hoje eu lido só com pessoas muito mais experientes do que eu. Não tô negociando com a Rafaela que tem minha idade. Eu negocio com pessoas empresários que têm empresas há muito tempo antes de eu nascer. Então, e eu consigo conquistar a confiança das pessoas e a gente tem tido êxito nisso. Então, muitas vezes eu ouvi assim, Shirley, se tu não vender esse mês, não fica triste, vai dar tudo certo, não sei o que. Eu falei, tô nem aí, tô feliz da vida. Porque desde que eu comecei qualquer negócio, eu já comecei pensando assim, uma hora eu vou quebrar. Qual é a trajetória de um empresário de sucesso? Em algum momento ele quebrou, em algum momento não deu certo. Se eu começar o meu negócio achando que comigo vai ser diferente, eu vou me frustrar. A frustração ela só acontece dessa forma. Então eu já comecei o meu negócio sabendo que em algum momento eu posso quebrar. Pode não ser nesse, eu espero que não seja, mas se não for nesse, vai ser em outro. Em algum momento eu vou quebrar, em algum momento as coisas vão dar errado. Então, logo, eu acredito que tudo que vier além disso é lucro. Tudo que vier depois disso é lucro. Se meu negócio não quebrou, não é o momento que ele vai dar errado, tudo que eu consegui conquistar, ao contrário disso, eu tô muito... o copo é uma ótica interessante, peculiar, mas interessante. Não, é que assim, eu também sempre falo com o Maurício, eu adoro enxergar o copo meio cheio. Eu enxergo o copo meio... Eu acho errado da tua parte, porque é importante enxergar o copo vazio sempre. Também. Mas eu penso assim recentemente. Isso foi construído na minha história. Eu não era assim. O pessimismo é importantíssimo também. É muito importante. No teu ponto de vista, e eu respeito o teu ponto de vista quanto a isso, e te digo mais, consigo entender o que tu pensa quando tu faz uma declaração dessas. Consigo entender de verdade. Sim, mas eu não, mesmo conseguindo entender, eu não posso comprar como verdade isso pra mim, porque é o seguinte, na minha vida já foi testado essa ótica. E hoje, essa minha outra ótica, ela me faz muito melhor e me traz resultados muito melhores. E querendo ou não, a nossa trajetória é tudo bem, é híbrida, porque a gente se relaciona, e aí que eu e o Maurício temos uma coisa em comum, a gente ama se relacionar com as pessoas, ama fazer networking, ama fazer parcerias, seja profissionais e seja pessoais. E aí uma coisa que eu ia falar na fala da Shirley, que eu acho que as pessoas esquecem isso ou não entendem isso, principalmente os mais antigos, eu acho, assim, quem está há mais tempo no mercado, e eu sou esse cara que sou um pouco mais velho que vocês, mas para mim sempre foram coisas separadas, assim, no passado. Eu sou um profissionalmente e eu sou um pessoalmente. E até para julgar certas pessoas, que já é errado, porque quem sou eu para julgar, mas enfim, aquele cara é um ótimo advogado. Mas é um chato, cara, como pessoa, não sei o quê. Cara, o teu profissional, ele nada mais é que um reflexo da tua pessoa. Isso é inevitável. Concordo plenamente. Então, assim, cara, independente de quem seja, a tua pessoa, ela reflete em todas as tuas atitudes. Seja profissional, seja o pessoal. Alguém que te trata bem e trata mal um garçom, não é uma pessoa boa. Exatamente. Não é uma pessoa boa. Alguém que é um ótimo advogado, mas é uma péssima pessoa, não é um ótimo advogado. Não tem como, entendeu? Então, assim, é inevitável esse reflexo pessoal no profissional. E assim, eu entendo com as pessoas que nem o Maurício, eu fui muito assim. Sabe como é que eu me satisfazia antigamente? Eu pensava sempre em tudo que podia dar errado. E pensava em uma saída para cada... Nem isso. Não era nem questão de felicidade ou não, era questão de tentar matar uma ansiedade se aparecer um problema e eu não conseguia resolver. Então eu pensava em tudo que podia dar errado e para cada coisa que podia dar errado eu tinha uma saída. E eu olhava e pensava assim, se der isso, eu pensava sempre assim, o que de pior pode acontecer com esse projeto? Isso. Tá, se acontecer, eu vou fazer o quê? Isso. Ótimo, vamos realizar esse projeto, que tá tudo assim, certo. Por isso que a gente tá certo. Então o cara é de pessoa, o Maurício não é assim. Eu acho que é. E a gente, por enquanto, tá dando certo. Eu conheci várias pessoas, eu tenho medo da questão do meio cheio,
Eu acho que o meio cheio ele funciona muito para quem é comercial, sabe? Eu conheço gente que é empresária. Eu não sou comercial, sabe disso? Eu acho que tu é o melhor comercial que eu conheço. Começou. Sério. Pelo Tu não tanto sabe. que Tu não sabe, mas tu é. O Vinícius, ele veio de uma empresa, ele era dono de uma empresa com 500 funcionários. Você imagina o que é isso? Eu tô há 10 anos e tenho Isso 10, é estresse, tenho bastante. 9. Nossa. E agora que eu tô aprendendo começando a entender o que é trabalhar com pessoas, né? Não tô acostumado a trabalhar com questões de maldade, gestão de pessoa, problemas, etc. Eu tô começando agora a ver problemas, pessoas aqui, cara, top, de linha. Mas pessoas que já saíram, tô começando a entender melhor essas questões do ser humano. E o Vinícius com 500 funcionários, então ele tem muita bagagem. Eu não consigo enxergar hoje na cabeça que ele tem. Mas pela minha vivência, e a gente tem idade, né? A gente tem uma idade meio mais ou menos próxima. Eu vi muitas coisas de otimismo que deu muito errado. Principalmente com a galera que era empreendedora e comercial. E que o otimista ele é um tolo, né? Vai dar tudo certo. Eu vou fazer pra ti 100 mil reais nos teus cursos nos primeiros 100 dias. No primeiro Isso não é otimismo. Vamos conseguir esse projeto aqui. Isso aí Eu é acho uma linha responsabilidade. tênue. Não, É uma linha tênue que Tem uma divide o lance. otimismo consciente. Isso Porque não é uma coisa é eu otimismo. enxergar o copo meio cheio, mas ter ciência de como eu vou fazer pra encher ele completo. Gente, posso- É diferente. Posso falar uma coisa Deve, bem por clara? favor, afinal de contas, os convidados Pode são falar. vocês, eu e o Maurício, a gente tá empolgado. O otimista, pra mim, ele é um tolo. O otimista é o cara que faz essas cagadas. Pra mim, o otimista é um tolo. Tu tem que ser Polêmica. Tu na tem que mesa. ser realista e ter otimismo naquilo que tu tá fazendo. Agora, tu ser só otimista, tu é um tolo. Tá, Me não. desculpa, mas E quando tu a é. gente tava Sim. falando, mas assim, Aquela como, pessoa que quando a acha gente que fala tudo é lindo, tudo dá certo, Mas eu vou quando a conseguir, eu gente vou fazer, fala eu vou não do sei o quê. copo, quando a gente fala do copo especificamente, vamos falar especificamente do copo. Tem água aqui, ela tá na metade. Então assim, a Rafa dizer que o copo tá meio vazio e eu dizer que o copo tá meio cheio, não muda tá o copo. errado. Não muda o copo. A não Rafa tá muda querendo a água. falar faz um tempão. Fala aí, É Rafa. só uma forma de Não, ver. não. Desculpa, É Rafa, tão pode falar. querida. É que eu Rafa, acho... levanta o dedo, porque é o seguinte, aqui tu sabe É que bem eu como é que a acho galera da que- comunicação, Aqui é Shark né? Tank, pô. A galera da Acho comunicação vocês- gosta de se comunicar. Não é. É que eu acho que vocês estão discutindo pela mesma coisa. Acho que vocês Exato. pensam igual. Porque, na verdade, é o equilíbrio, entendeu? Ah, sim, exatamente. A única coisa que vocês são diferente é porque ele inicia com pessimismo e outro inicia com otimismo. Mas, na verdade, tudo igual. Porque pra tu iniciar qualquer projeto... Viu, Maurício? Eu concordo. tem Tamo que junto. fazer. A gente concorda Há com 10 anos Concordo. atrás, há 10 anos atrás, eu não teria esse negócio de que você fosse pessimista. Claro Mas é, que os não. dois falaram, Quem os é dois- que começa um negócio... Viu só? O cara fez uma reflexão durante o programa e já mudou. Ó, Cara, Eu não dei nada. Não, Eu não é pesquisei mudou, bastante. não é mudou. Os dois Desculpa. falaram que uma coisa tu complementa a enxergou outra, alguma né? coisa Sim. diferente. Como é que tu Mas- começa um negócio pensando que não vai dar certo? Isso não existe, Não, gente. Tu não. pode pensar que tu vai ter períodos de queda financeira, que tu vai ter períodos de desestabilidade emocional, porque isso mas acontece. o só não é uma- pessimista, ele não não é- faz, não é um mar de negócio rosas. acontecer. Agora, tu tem que O só iniciar um pessimista projeto não faz acreditando que vai dar certo e entendendo que vai ter falhas, que vai ter altos e baixos e tendo a pior perspectiva pra tu saber como lidar com ela. Vamos fazer o seguinte, um acordo e tu. Vamos enxergar o copo na metade mesmo. É exato. Cara, Ótimo. eu posso dizer, eu não consigo mais. Eu não consigo mais enxergar o copo na metade. De verdade. Mas isso é coisa de comercial mesmo, sabe por Mas quê? eu não sou comercial, para Não, com mas tu isso. sabe por que que é? É o melhor Eu vou te comercial provar mesmo. por que que é. Porque o comercial, hoje se tu botar uma caneta velha aqui na minha frente, eu te vendo uma caneta velha. Eu não sou o melhor comercial do mundo, mas eu sei que eu sou boa de venda de relacionamento. Eu vou me candidatar a síndica do meu condomínio agora. E tá todo mundo apavorado que estratégia eu vou usar, porque ninguém nunca conseguiu tirar a síndica de lá. Eu falei, óbvio, eu vou usar a que funciona. Ah, relacionamento? Não, mas é que assim, porque a tua idade, porque não sei o quê, e aí tu falar da tua profissão não vai adiantar, não sei o quê. Eu falei, eu não vou falar da minha profissão, não tenho nem meu histórico curricular pra mim ficar cantando pras pessoas. Relacionamento. Quando tu é bom no que tu faz, tu acredita que... Cara, se eu botar a mão ali com vontade, eu vou fazer aquilo ali dar certo. Por isso que tu se torna dessa maneira. Tu sabe, ó, se eu dou conta disso. Manda pra mim que eu faço. Eu concordo com 97% É o perfil do que tu falou. comercial. 97% do que tu falou. Os 3% É um bom índice. que eu discordo hoje, porque antigamente eu iria concordar, é que é o seguinte, eu já fiz muita coisa, e desculpa, modéstia à parte, muita coisa bem feita, sem acreditar. E embora os resultados tivessem, os resultados foram alcançados,
na grande maioria das vezes, em outras não, porque eu já quebrei, eu já tive muita empresa, eu já fiz coisas que vocês nem imaginam profissionalmente, são muitos anos nessa estrada, tanto sendo colaborador, sendo funcionário, sendo empreendedor muito mais em termos de tempo, pelos mais diversos ramos, varejo físico, enfim, muita coisa. Eu já fiz muita coisa sem acreditar, e é onde os 3% que eu hoje não concordo, que é o seguinte, eu não vou vender a caneta velha, se eu não acreditar nela. Exatamente, mas não quer dizer que eu não conseguiria, mas eu não vou, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu virei na minha vida. Então, assim, até onde eu tava batendo, até onde eu tava batendo e tava batendo nessa tecla, ultimamente, e aí eu enxerguei, né, o Maurício fala, uma empresa com 500 funcionários e tal, ótimo, beleza, tava gerindo ela, de certa forma, bem, já há algum tempo, mas em algum momento da minha vida deixou de ser algo que eu acreditava. E aí, por insistir, começou a refletir negativamente, por não ser mais algo que eu acreditava. Então, quando eu virei essa chave, e foi aí que eu me conectei profissionalmente, mais ainda com o Maurício, cara, o reflexo que isso teve na minha vida, em todos os espectros, foi absurdo. Do tipo, por que eu não fiz isso antes? Mas calma, eu sei por que eu não fiz isso antes. Porque se eu fizesse antes, eu não ia perceber. Eu não ia curtir esse caminho. Claro. Se eu fizesse isso antes, eu não ia reconhecer o gosto bom que tem esta parte específica do caminho. Sabe? Então, enfim. Mas eu não sou comercial, só pra deixar bem claro. O Vinícius é um dos melhores comerciais que eu conheço e... ele é duro de aceitar, mas ele vai começar a vender curso daqui a pouco e a partir do momento que começar a entrar milhão, ele vai chegar pra gente e falar assim, eu era bom comercial e fiquei esse tempo todo no operacional. Sabe o que eu fiz que eu não acreditava, eu era muito boa e eu não acreditava no que eu fazia? Quando eu vendia e eu não queria aceitar que eu era comercial. Olha só. Tá me dando uma dica? Eu não acreditava. Mas sabe que se chegar, eu falei pra ele isso, ele já me falou isso, e se chegar esse momento, eu vou chegar pra ele e vou dizer assim, cara, tu tava certo. Olha, não vai chegar. Eu vou chegar, vou dizer. Eu sou humilde. Tu é escorpião, cara, tu não vai chegar. Eu sou escorpião humilde. Vocês dois são. Eu vou chegar, Maurício, e vou dizer assim, claro, eu vou dizer pra ele, tu tava certo, é verdade. Eu era e não sabia, olha só que mágica. Por quê? Porque tava fora da minha zona de conforto. Isso é verdade. Olha, é verdade. O Maurício dele é brilhantino aqui. Eu tô ele vai embebedar a galera. No final, eu quero ver isso aí. Gente, se a gente Maurício, cancelar aqui... Eu quero... Meu Deus do céu, quanto tempo a gente já tá conversando, hein? Vou só falar mais uma coisa rapidinho. Não, pode falar mais coisas que tu quiser. A gente fala muito de fazer, né? Na toa que o nosso pode começar, porque a gente fala em agir, né? Mas tem uma frase que eu li esses dias e me impactou, porque eu tô num momento de transição de pensamento. Assim como tu deu um pause na tua vida, eu dei um pause na minha pra refletir o que era o certo, o que não era, o que tá na minha zona de conforto, o que não tá, enfim. E daí eu li assim a frase, é melhor estar parado olhando na direção certa do que estar correndo na direção errada. Verdade. E eu, caraca, como assim? Como assim? Sabe quando não desce bem? Desce meio... Não quero aceitar? Desce quadrado. Desce meio quadrado, eu fiquei pensando, caramba. Porque eu sempre tive a lógica de que tu não pode parar. Tu nunca pode parar, tu tem que estar sempre em movimento. Mas se tu for movimentar pro caminho errado, não faz sentido. Ou pro caminho que tá certo, que dá resultado, mas que não faz sentido pra ti. Mas é isso que não eu deixa falo, de ser um desperdício de energia, de vida e de caminho. Mas é isso que eu digo, se permitir sentir. Hoje eu não sei se o que eu quero fazer lá tá certo, eu vou parar um pouco, eu vou analisar. Se permita, pronto. Cara, eu avisei que ia faltar tempo, né? Então, não. Isso aí é tempo de dar mais de uma hora, eu acredito. Pessoal, fiquem mais 3 horas aqui. No cronômetro, a gente vai ter que fazer uma segunda e uma terceira rodada, eu acho, desse podcast. Uma parte 2. Uma parte 2, 3, talvez 4. Curtam bastante, pelo amor de Deus, peçam a gente de volta. Pelo amor de Deus. Curtam, peçam que elas vão voltar. Público vai decidir. Quem diria que um podcast sobre comunicação e marketing iria numa limiar tão filosófica de vida? Estou admirada. Admiradíssima. Adorei. Até lagosta saiu aqui. A lagosta que sai da sua casquinha. Tá meu óculos aqui. Cara, adorei. Vamos finalizar em grande estilo. Meninas, muito obrigado de coração. Muitíssimo obrigado. A gente já se conhecia
né, profissionalmente, até um pouco pessoal aqui dos bastidores dos nossos programas aqui na Fórmula Digital, mas vou te dizer que dentro do programa e na frente das câmeras a gente acabou se conhecendo muito mais do que fora das câmeras. Exatamente. Foi um prazer, não poderia ter sido diferente, obviamente a história de vocês, ela conversa com quem vocês são hoje, então, embora foram várias surpresas declaradas aqui hoje, nenhuma delas foi, digamos assim, inesperada do ponto de vista de análise da personalidade e do sucesso de vocês. Por que não? Porque, para minha concepção de sucesso, vocês estão usufruindo ele, que é o quê? Gostando do caminho. É isso, que a gente possa trilhar esse caminho juntos, né? A gente Amém. falou muito de energia aqui, se a gente tá junto aqui nessa mesa hoje é porque o universo quis. Sem dúvida. Então que a gente consiga compartilhar a energia um do outro sempre. Momentos bons e ruins. Muito obrigado por vocês virem até a Fórmula. A gente é muito Prazer feliz de de vocês, eu sei. Eu sei. Enfim, e obrigado por vocês apostarem na Fórmula, né? Vocês estão influenciando, são nossos maiores patrocinadores. A gente tem uma gratidão imensa por esse projeto que pode começar, né? Acho que um dos melhores podcasts que a gente tem aqui hoje, né? Eu acho que vamos pro 4º episódio, se eu não me engano, e já tem quase 30 mil views lá, se contar o todo, 40 mil views sobre Reels, Instagram, YouTube, etc. Então, é o que eu disse, é o lado profissional sendo refletido pelo lado pessoal. Com essa história que elas nos contaram hoje, que elas nos agraciaram hoje, com essa história, eu, Vinícius, não acredito que poderia ter sido diferente. Vai ter um novo podcast. Então, sucesso, vida longa ao Pode Começar. Vocês, né? A gente também quer saber, então vai ter que ter uma parte, até uma 3 aí. Ah, a gente aceita convite no Pode Vamos fazer. A gente está à disposição, a Fórmula Digital está à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. E sucesso e vida longa a nossa parceria. Eu acho que antes de relação cliente e consumidor, acho que o importante é ter uma relação de parceria. De como tu começou... aliás, como começou a história de vocês, que foi tu indo tentar entender e vivenciar o que a tua cliente lá, né? Eu acho que é isso. Eu acho que relação cliente é isso. É entender ele, é ter empatia e é acreditar, que a gente já falou isso sobre acreditar e certamente vocês acreditam. E eu acredito na gente, nós 4 muito. Nós 4 não, porque tem uma baita equipe ali nos bastidores. Exatamente. Mas eu acredito muito na equipe Fórmula e não Pode Começar também. Eu também. Sem dúvida. Só o início. Shirley, obrigado. Rafa, obrigado. Obrigada, Maurício, Cris. obrigado por participar do teu próprio podcast. Valeu. E tchau. E não, peraí, eu vou fechar agora o podcast com uma música. Espero que tu tenha se sentido bem à vontade, viu, Maurício? Pode vir sempre casa, que né? tu quiser. Pra ele se sentir em casa. O nosso estúdio aqui tá aberto pra ti. Gostei dessa. Tchau, gente. Aqui. Não.